Nós passamos uma boa parte do nosso tempo da vida dormindo. Então, sim, você disse sim, absolutamente. Então, basicamente, o nosso dia é afetado pela nossa noite. A nossa noite é muito afetada pelo nosso dia. Então, em algum lugar, de alguma forma, esse ciclo ele tem que mudar. Então, dia ruim, noite ruim, dia ruim. Isso vai piorando cada vez mais. Mas de alguma forma você tem que mudar o curso das coisas. Então é por isso que o yoga dos sonhos tenta trazer mais consciência, inclusive para o momento do dia, quando você tem mais lucidez e você pode mudar coisas, você pode transformar isso no seu sonho. Esse é o significado de yoga dos sonhos? Sim, yoga dos sonhos é uma palavra, quando nós falamos yoga no Ocidente, as pessoas geralmente relacionam com o aspecto físico só, mas não. Yoga é o exercício da sabedoria. Pode ser físico, pode ser respiração, pode ser mental, pode ser meditação. Aqui está se referindo a a consciência que nós podemos trazer no nosso sonho e no nosso sono. Yoga do sonho e sono é isso. Então, como nós podemos trazer essa consciência? O que a consciência pode fazer? O impacto dessa consciência e como que nós podemos curar todas as feridas e, e como nós podemos permanecer no estado desperto, mesmo dormindo à noite. Então, é sobre isso. É sobre trazer consciência dentro desse mundo de sonho e de sono. Eu amo no livro quando você fala sobre sonhos lúcidos. Você pode nos dar um contexto sobre isso? Como nós podemos praticar isso? Como nós podemos nos tornar livres de coisas que nós estamos presos, como presos? A RPG diz sim, geralmente, quando nós falamos sobre sonhos lúcidos, algumas pessoas podem não estar muito familiarizadas com isso. Sonhos lúcidos significam quando você está consciente de um sonho enquanto você está sonhando. Então, isso é um sonho lúcido. O benefício disso é quando você está consciente de que está sonhando, por exemplo, quando tem um pesadelo e você quer sair daquele sonho, você não precisa sair do sonho, você só precisa estar consciente desse sonho e aí você pode mudar esse sonho. Porque quando você sabe que aquilo é um sonho, você não fica mais com medo, você não fica mais afetado, você sente que você tem escolha e poder de mudar aquilo. Por exemplo, um tigre está te perseguindo, você está correndo, aí você percebe que aquilo é um sonho, e você pode então mudar o tigre, transformar o tigre no seu cachorrinho, por exemplo, e você pode ir lá abraçar ele, e aí existe uma relação de que você pode mudar o sonho. Está relacionado com que você pode mudar o sonho. E também tem os sonhos que são recorrentes. Muitas pessoas têm sonhos recorrentes. Os sonhos recorrentes, eles já estão acontecendo porque nós não somos bons ouvintes, nós não ouvimos os nossos sonhos, nós não escutamos, nós não processamos os nossos sonhos. E aí nós temos que ficar sempre voltando naqueles sonhos. Então, quando você sente, quando você entende aquilo, você pode ver o que está acontecendo. Você pode ver alguma ferida não processada, algum pensamento, alguma emoção. Você sente que aquilo ainda está lá. E aí você sente que você até então estava ocupado e você esquecia aquilo, você ignorava aquilo. Mas à noite, quando nós não estamos trabalhando, quando nós estamos dormindo, aquilo surge. De novo, repetidamente. Durante o dia nós estamos ocupados, mas à noite nós sonhamos. E quando nós treinamos o sonho lúcido, nós temos a chance de processar isso, de processar os sonhos recorrentes e curar. Muitas pessoas falam que têm sonhos lúcidos e se sentem
que aquilo é como se fosse real, e aí elas acordam. E, e elas acham que aquilo é a própria realidade delas. Quando eu olho para a vida real, por exemplo, eu posso pensar que aquilo é um sonho também. É assim? Aí Rinpoche diz, sim, no budismo existe um significado profundo na palavra sonho. Nós podemos dizer que o sonho é a nossa vida real, nossa vida acordada, ela é tão irreal quanto um sonho. E aí nós temos a possibilidade de despertar dentro do nosso sonho. Para a maioria de nós pensamos que o sonho ele não é real. Nós pensamos que o sonho é só um sonho. Quando você quando você morre num sonho, na verdade você não está morrendo. Quando você está doente no sonho, você não está doente. Quando você está sofrendo no sonho, você não está sofrendo. Você acorda e pensa, aquilo foi um sonho. E aí você fica livre daquilo. Você fica livre de tudo no sonho. Basicamente, é entender que o sonho não é real. É exatamente por essa razão que nós usamos o sonho nos ensinamentos, na prática. Quando você consegue ter um sonho lúcido, quando você consegue despertar dentro de um sonho, você se livra de um sofrimento que você está produzindo. Você pensa, é só um sonho. E aí você consegue processar isso, transformar isso, ficar livre disso. Daí você desperta. E aí você percebe que você consegue mudar a sua vida, porque você já conseguiu mudar isso no seu sonho. Então, o trabalho que você não conseguia fazer na sua vida desperta, você tenta fazer isso à noite, durante o seu sono, durante o seu sonho. Isso pode te impactar de uma forma parecida. E você pode se curar também dessa forma. Eu acho que isso é muito profundo quando no Ocidente nós olhamos para os sonhos e vemos dessa forma. Eu acho que a gente pode ver isso como algo benéfico para nós, então. E você diz, sim, claro, as pessoas, elas podem ter, por exemplo, sonhos empolgantes, por exemplo, quando elas estão voando, elas vão com sonhos de imaginação, e quando elas viajam do passado, para o futuro, a gente pode interagir com pessoas no sonho que a gente nunca mais poderia interagir na nossa vida acordada. Tudo isso nos encoraja na prática de yoga dos sonhos quando a gente tem sonhos lúcidos. Então, se a gente for olhar uma experiência, por exemplo, no seu livro você falou que mesmo nos sonhos, você diz que os sonhos eles são formados pela ignorância. Eu gostaria de entender isso. Então, novamente, você diz, a palavra ignorância, ela é precisamente, ela é muito bem definida no budismo. Na nossa vida diária, a gente poderia dizer que ignorância é não saber algo, não ter o conhecimento de algo, ignorar algo. Por exemplo, eu não sei sobre a arquitetura, mas aqui no livro e no budismo, nós não estamos falando disso, sobre ignorância. Não é não saber algo. É, 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 na verdade, é não saber sobre si mesmo. É não conhecer a si mesmo, não saber quem você é. Se você não sabe quem você é, isso é ignorância para o budismo. Mas também não é assim, dizer, meu nome é Susan, meu nome é John. Não, isso é o seu nome, isso não é você. Eu sou advogado, eu sou médico. Não, isso não é você, isso é a sua profissão. Agora, quem é você na realidade? Eu sou pai, eu sou mãe. Não, não, não. Isso é o seu papel numa relação, num campo de relação, mas não é você. Quando você olha muito profundamente dentro de você, se você procurar ali, você não vai encontrar nada. Não tem nada para se referenciar. E se você não se referencia, quando você não se identifica, você parece que você se sente perdido. Isso é ignorância. E a ignorância ela está presente na nossa vida quando nós estamos constantemente procurando nos identificar com algo. Em momentos diferentes da vida, nós nos identificamos de forma diferente. Nós nos identificamos com jogos diferentes, com papéis diferentes. Às vezes, com uma pessoa famosa, por exemplo.
E aí nós acabamos formando, criando emoções, histórias de emoção e essas histórias de dor também. Então, na verdade, é isso. Nós não sabemos quem nós somos. É sobre isso que eu falo, sobre o que é ignorância. Eu me refiro a isso. Então, aqui, isso é ignorância. E isso é uma chave para nós nos identificarmos? A prática é uma chave para nós descobrirmos quem nós somos? Rinpoche diz, sim, uma parte da prática de yoga dos sonhos de sonho e do budismo é isso. É para você conhecer quem você é. Essa coisa mais importante na jornada é essa, é saber quem você não é, saber com que você está se identificando. E aí, se você olhar dessa forma, se você souber o suficiente disso, você vai entender como isso funciona. Se você olhar para esse momento, por exemplo, qual que é a sua dor mais forte, seu conflito mais forte que você tem na sua vida? Olhe para isso. Quem está sentindo esse conflito? Quem está sentindo essa dor? Aquele que está sentindo isso não é você. Você tem que reconhecer que aquilo é uma dor, não, aquilo não sou eu, aquilo é a minha dor, é o meu medo, não sou eu. E aí você reconhece que você não é a sua dor, você não é o seu medo, você não é a sua história. E você vai se distanciando disso e te provoca uma grande transformação em você. É isso. Parece bem liberador, né? Chegar nesse ponto. E você diz, sim, na nossa vida, se a gente olhar para a nossa vida diária, se você olhar isso de uma forma bem honesta, sincera e genuína, se você ficar interessado em se conhecer, em saber saber também quem você não é, quem você não se identifica, isso é importante. Ela disse, eu gostaria de chegar nesse lugar. E tem muitas pessoas que ouvem falar sobre karma e elas acham que karma é algo negativo. O que é karma realmente? O que karma tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui? Rinpoche diz, então, karma não é algo negativo. Karma, no Ocidente, às vezes as pessoas acham que isso é algo negativo. Não sei por que elas pensam isso, de onde isso veio. Mas no budismo, geralmente, quando nós falamos sobre karma, nós estamos falando das nossas ações. Se você tiver uma boa ação, o resultado disso é felicidade. Se você tiver uma ação negativa, o resultado vai ser infelicidade, tristeza, sofrimento. Então, depende do que você esteja fazendo. Basicamente é isso. Se você quiser saber sobre a sua vida passada, você olha o que você está fazendo hoje. Se você quer saber sobre a sua vida futura, você olha sobre o que você está fazendo hoje. Então, você tem que ver que aquilo está criando causas e condições para uma vida passada e tem causas e condições da sua vida futura. Então, você tem que pensar como eu vou dormir. Se você quiser saber como você vai dormir essa noite, você tem que olhar o que você está fazendo no dia de hoje. Se você estiver fazendo coisas muito conflituosas e confusas e bem dolorosas e exaustivas, se o seu dia estiver sendo assim, você sabe que você vai ter uma noite de vida. Mas se você estiver muito aberto, muito bondoso, muito relaxado, se você estiver muito otimista, positivo, então você sabe que você vai ter uma noite boa e bons sonhos também. Então, o karma trata-se das suas ações e ele determina a sua vida futura. Karma também, os pratos kármicos aparecem nos nossos sonhos. A Rinpoche diz sim. Basicamente, qualquer sonho que você tenha, ele é influenciado pelo karma. Da mesma forma que cada pensamento é influenciado pelo traço kármico. Cada emoção que você tem, que você experiencia, isso é causado por ações do seu passado. O que quer que você esteja pensando, o que quer que você esteja sentindo, o que quer que você esteja fazendo, a razão é que existem causas e condições baseadas no passado.
se você não quiser que a sua vida seja do jeito que é, você não deve cultivar emoções dolorosas. Então você tem que se livrar desse karma. Esse karma, eles são as sementes. Se você não plantar as sementes, eles não vão crescer. Então é disso que se trata a purificação, por exemplo. As pessoas, elas processam as sementes kármicas e aí elas veem o que acontece na vida delas. Ela diz, isso é tão impactante na vida, né? Porque não sei se as pessoas percebem, eu aprendi isso do seu livro, que nós somos afetados por esses karmas e pelos sonhos também. Então a gente diz, sim, basicamente, eu acho, vamos dizer dessa forma, são eventos que acontecem na sua vida e que vão acontecer na vida futura. Conflitos que podem acontecer, doenças. Então, são sementes que estão em nós. Então, o que nós estamos tentando fazer é que nós vamos mergulhar no nosso inconsciente, vendo essas sementes, reconhecendo essas sementes nos nossos sonhos, com consciência, nós vamos tentar mudar esses elementos e vamos tentar processar isso nos sonhos, para que eles não se manifestem na nossa vida. É parecido com respirar, por exemplo, numa meditação. Quando a gente medita, nós fazemos muitos exercícios de respiração e nós respiramos cerca de 23 mil vezes por dia. E na maioria do tempo, nós não estamos fazendo respirações conscientes. Parece que aquilo tudo é muito intenso. Parece que nós estamos brigando com o mundo. E na respiração a mesma coisa. A respiração parece que é isso. Parece que é uma respiração, né, com um movimento exaustivo. Isso exaure também a sua força vital. Exaure. E quando você continua fazendo isso, 23 mil vezes por dia, você perde. Se você faz isso, você perde muita energia. E você continua perdendo. Isso vai levar você para a quê? A doença. Por outro lado, se você vê que você tem bilhões de células que estão sendo substituídas o tempo todo e que a cada segundo tem células sendo repostas e que você precisa respirar de forma profunda. Então, essa reposição das células, elas vão ser influenciadas pela sua respiração e pela sua consciência. Isso não precisa ser algo que faça com que surjam células doentes no seu corpo. Cada vez quando você substitui as células, você pode substituí-las por células medicinais, células sadias. Você tem a oportunidade de influenciar essa transição que está acontecendo a todo momento biologicamente no seu corpo. Você tem a chance de fazer isso. Então, nós temos que prestar mais atenção nessas transições. Temos que prestar mais atenção, porque existe o karma, essas condições, os karmas, caso as condições estão sempre mudando, estão sempre interferindo, e você tem a chance de sempre mudar. Às vezes a gente procura no Google sobre alguma coisa científica, a gente tenta verificar também os ensinamentos budistas que estão compartilhando por todo tempo. Você tenta ver isso? Aí você diz, sim, eu me sinto muito agradecido, afortunado por isso, porque eu tenho um centro de retiro na Virgínia também, e lá nós fazemos prática dos 5 elementos, e também recebemos cientistas da Universidade de Harvard, e lá nós conversamos sobre a ciência por trás da respiração e por trás da meditação, e particularmente sobre respiração, nós estamos falando, né? Sobre respirar de forma profunda, trazer consciência, respirar com o nariz e não com a boca. Então, tem muitas descobertas científicas também que estão sendo feitas através de pesquisas.
E só que essas descobertas a gente já conhecia elas, a gente já praticava com elas, mas a ciência ela está chegando próxima disso. Então parece que uma coisa está complementando a outra. E particularmente acho que isso é importante no Ocidente, no mundo ocidental, porque as pessoas acreditam mais na ciência no mundo ocidental. E sim, eu estou bem empolgada sobre isso, porque isso para mim significa muito. Para a nossa comunidade isso é importante, para as pessoas que gostam de ciência. Então, eu sei que tem algumas pessoas que elas acabam entrando nessa consciência por causa disso. Como você disse, sim, é importante que elas cheguem junto, que essas pessoas cheguem, não só pessoas do Ocidente, mas pessoas como eu, por exemplo, que culturalmente eu cresci, né, dentro dessa tradição, mas de alguma forma eu sempre aprendi que eu tenho que ter muito respeito sobre a ciência, é claro, mas em relação, por exemplo, à respiração profunda, eu sei como que isso muda, como isso afeta a nossa saúde. Dentro da minha própria tradição, eu pude experienciar isso, como que a respiração muda e como que a raiva, por exemplo, tem a ver com doença. Então, as conexões sociais também são importantes para isso, para trazer saúde ou doença, e tudo isso faz muito sentido para mim. Agora, a ciência vindo junto com a gente dentro disso, isso é muito importante, é muito interessante. Eu acho que a ciência e a base espiritual, eu acho que ambas podem afetar globalmente e podem ajudar coletivamente. E sim, e graças aos ensinamentos tibetanos, a gente chega até esse ponto. Eu fico muito apaixonada também por ter recebido isso. E sobre a energia do corpo, todos nós experienciamos essa base energética, não é, Rinpoche? Rinpoche diz, sim, existem diferentes formas de entender isso. Quando nós falamos em corpo, nós, novamente, imediatamente nós, no Ocidente nós pensamos no corpo físico. E o corpo físico, ele ele cresce, ele tem um nascimento, ele cresce, ele declina, né? Ele envelhece e ele morre. Mas nós também podemos olhar para o nosso corpo eterno, né? O nosso corpo, que é aquele que é o que você realmente é, a sua consciência, que é mais do que você é do que o seu corpo. Então, o seu trabalho não é você, os seus sentimentos não são você, os seus papéis não são você. O que você é pura consciência. A sua pura consciência é a sua pura consciência é quem você é, na verdade. Então, numa meditação profunda, quando você está completamente relaxado, repousado, quando você sente amor pleno, quando você está completamente repousado, está, por exemplo, quando você acorda de manhã, naquele frescor, aí você tem essa sensação de quem você é, nessa essa expansão ilimitada. Você não precisa apontar para nada. Você é como se fosse tudo, você é qualquer coisa, você é indestrutível, você é ilimitado. Então, esse sentido de que é o que nós chamamos de espaciosidade, de luminosidade, calorosidade, essas três coisas que nós falamos. Então, quando você se sente assim, isso é quem você realmente é. Eu sou espaço limitado, eu sou consciência infinita, eu sou calorosidade pura. É isso que eu sou isso tudo. Eu nunca nasci, eu nunca vou ficar velho, eu nunca vou morrer. Então, esse corpo é o que nós estamos tentando explicar, corporificar, é essa corporificação que nós tentamos realizar. Então, quando nós tentamos ter mais conexão com esse corpo, aí nós sentimos mais confiança em nós mesmos, nos sentimos mais felizes. E elas estão, daí nós podemos ver essa conexão profunda, né, nisso. Então, poxa, diz, sim, quando nós falamos
sobre identificação, por exemplo, no Ocidente, quando nós não gostamos dessa frase, eu não sou ninguém. O Ocidente não gosta. Mas então nós podemos dizer, eu não sou ninguém, por isso eu posso ser qualquer um. Quando você é alguém, esse alguém interfere em você ser algum outro alguém também. Então, se você é o parceiro de alguém, você pode ter dificuldade de não ter ninguém, porque você está tão acostumado a ter alguém. Ou, por exemplo, quando você tem alguém o tempo todo, aquilo pode não durar, e aí você fica tão condicionado por coisas específicas. Você acaba perdendo essa flexibilidade absoluta. Então, eu posso ser qualquer um, eu posso estar com qualquer um, eu posso estar sem ninguém, né? Eu posso não ser nada, eu posso. Não, mas nós não somos assim, nós somos condicionados a coisas específicas. Então, por quê? Porque nós nos identificamos com coisas específicas. Até mesmo quando você olha para os conflitos do mundo, hoje, são questões de identidade. Então, essas identidades, elas podem se tornar totalmente próximas, elas podem se unir, porque essas identidades, elas querem se separar e querem brigar e se destruir. As identidades fazem isso. Muito frequentemente é isso que acontece. Por exemplo, se você olhar para o seu sonho, você olhar para o seu sonho, você pode pensar num sonho que faz tempo que você tem, um sonho recorrente. Existe uma coisa no budismo que nós chamamos de 6 lokas, que são os reinos dos infernos, fantasmas famintos, animais, semideuses, Deus. São diferentes personalidades, diferentes características. Se você olhar para o seu sonho, você pode analisar isso, pode identificar. Você pode ter, por exemplo, um sonho dos infernos, um sonho dos fantasmas famintos. Você pode sentir que você está preso. Se você, por exemplo, se sente apegado, né, preso, você pode estar no reino dos fantasmas famintos no sonho. Ou se você tiver um sonho de ignorância, você pode se sentir perdido no sonho. Você tenta, por exemplo, fazer uma ligação no sonho e não consegue, ou está num lugar escuro, você pode estar em um outro reino. Depende. Existem diferentes tipos de sonho que estão acontecendo com você, que podem estar acontecendo com você repetidamente. E o que isso significa? Significa que definitivamente a sua identidade está perdida. Alguns sonhos recorrentes que você pode ter por exemplo, que você está procurando a sua casa. Você está perdido e não encontra a sua casa. Ou que você está procurando algo que é importante, que pertence a você e que você não encontra. Pode ser um sonho recorrente seu. Ou às vezes você pode sentir que você está tentando procurar alguém porque você está perdido. Você está procurando essa pessoa e você não encontra essa pessoa. Essa sensação de estar perdido é porque existem identidades específicas que estão nesse sonho. Se você for olhar de forma mais profunda, você pode perguntar quem é esse? Quem é esse que está sentindo isso? Que está com essa sensação de perda, que está com esse apego? Quem está se sentindo tão ferido, ou com raiva, ou desapontado no sonho? Quem é esse que está com essa sensação de estar perdido, de perda, de sentir que pertence a algum lugar e está procurando conexão? Quem é esse? Se você procurar isso, você pode ver. Você vê que tem alguém ali que está perdido. No nível último, é isso. Que é disso que o Yoga dos Sonhos trata. É encontrar, identificar quem está perdido, quem está com raiva, quem está com apego, quem está sofrendo. É difícil saber quem, mas pelo menos se você souber que você não é isso, você não é essa raiva, você não é esse apego, você não é essa história, aí você vai ter mais chance de encontrar quem você verdadeiramente é.
Então, acho que é importante nós investigarmos os nossos sonhos e olhar isso de formas diferentes, é isso? E você diz, eu acho isso, sim, eu acho isso fantástico. Quando nós olhamos para os nossos sonhos, isso é uma grande oportunidade. Eu sempre falo para os meus alunos, toda noite, antes de você ir dormir, olhe para isso. Olhe para os seus sonhos e veja que o seu sono é algo sagrado. Você está entrando em uma jornada, está indo para uma sagrada jornada. Você está indo para um templo sagrado. Você está entrando no seu passado. Você está indo para um eu desconhecido. Então é uma jornada muito empolgante, onde você para onde você está indo. Se você olhar isso dessa forma, você você reza, então, e pede por apoio, você confia em você mesmo, você confia no poder da sua meditação, da sua consciência, e você sente que você pode ter esse apoio, você se sente apoiado. Então, isso é uma jornada empolgante todas as noites. E até mesmo para essas pessoas que dizem que, eu não lembro dos meus sonhos. Como que, como que essas pessoas podem? O que as pessoas podem fazer? E você diz, sim, nós sonhamos todas as noites. Talvez nem todos se lembrem dos seus sonhos. Eu acho que uma das razões é porque nós trabalhamos demais, nós ficamos exaustos, nós somos informados demais, a gente tem muita informação, ficamos exaustos, nós temos muitos pensamentos e emoções, nós não conseguimos descansar, estamos sempre cansados e sem conseguir descansar. Então, eu acho que daí nós não dormimos bem, nós não dormimos o suficiente, não profundamente o suficiente, não profundo o suficiente, e aí nosso sistema biológico fica bagunçado. Então, eu acho que a prática de yoga do sonho e do sono são muito sobre uma preparação, elas têm que ter uma preparação na hora de dormir, para trazer mais lucidez, uma consciência e um processo de aplicação disso também, dentro das emoções, nos sonhos, porque as emoções elas interferem nos sonhos. Então, sim, eu acho que existem muitas maneiras de trabalhar isso. Ela diz, parece que tem que praticar mesmo, né? E você diz, sim, um terço da nossa vida nós estamos dormindo. Se você pensar que você vai estar dormindo por 20, 25 anos, 30 anos, então o sono é um tempo grande que você vai passar na sua vida, né? Você vai passar dormindo. E a gente não tem pista nenhuma do que está acontecendo ali. Você não tem pista nenhuma, dica nenhuma sobre o que você pode fazer, o que você pode alcançar. Então, é importante você ter esse conhecimento. No Oeste, as pessoas, às vezes, têm a tradição junguiana, eles dizem que você tem que tentar trazer esse sonho para o terapeuta e trabalhar nesse sonho por anos até. Mas na tradição tibetana, nós dizemos que você tem ali a oportunidade de trabalhar com seu sonho, não só quando você acorda, na sua vida acordado, mas a parte mais importante disso, né, da parte do sonho, é a transformação do sonho e dessas feridas na sua vida, essa habilidade de você fazer isso durante o sono. É sobre isso que é a prática de yoga dos sonhos. No seu livro, você fala que nós temos três tipos de sonho. Você poderia falar sobre isso com a gente? Sim, geralmente nós falamos que cada sonho é causado. Os sonhos são gerados por pensamentos, emoções e atividades. Então, o que você está fazendo durante o dia, o que você estiver sentindo durante o dia, as emoções, tudo isso tudo isso vai se acumulando, essas experiências vão se acumulando, e essas experiências, particularmente, experiências que não são processadas durante o dia, que acontecem durante o dia, essas experiências que são como traços kármicas, porque você não consegue limpar esses traços kármicos,
Se você não resolve isso, você vai ter que lidar com aquilo de novo. E se você não limpa aquilo, aquilo vai ficar te perturbando inconscientemente. Você tenta evitar aquilo, mas aquilo acaba aparecendo no seu sonho. Então, todos os seus sonhos, eles são baseados em traços kármicos, em bases kármicas. Então, isso é o que nós chamamos de sonhos samsáricos. Quando você olha para os seus sonhos, você pode ver que os seus sonhos estão relacionados com isso, com esperança, com medo, com dor, com histórias, com coisas que você não processou claramente durante a sua vida no momento, na sua vida passada, no seu passado. E aquilo vai voltando, volta para você de novo e de novo. E esses sonhos são chamados de sonhos sansáricos. E aí depois tem os sonhos que a gente chama de clara luz, sonhos de clara luz. Claro que tem alguns sonhos de clara luz que também estão ali como sansáricos também, mas esses sonhos de clara luz, eles estão mais relacionados com fazer conexão com algo mais na sua vida, nos seus sonhos. Pessoas que estão morrendo, por exemplo, aquelas pessoas que conseguem se comunicar com outros seres, com espíritos nos sonhos, trazer informação que vai mudar a vida ali. Tem pessoas que têm habilidade de conversar, né, com seres iluminados, yogis do passado. Algumas pessoas até relatam que conseguiram falar com Cristo, né? Então tem esses sonhos de claridade. E aí tem o sono, que a gente chama de sono de clara luz. São sonhos que não são sonhos sansáricos. Você está dentro dessa experiência bonita de espaço e de luz, sem histórias também. Quando as pessoas falam dessas experiências, elas falam que elas estão completamente fundidas com luz, em luz. E aí elas sentem que elas estão unidas com essa luz, com consciência. E isso é chamado de sono de clara luz. Eu falo sobre isso na segunda parte do livro. Então, esse sonho da clara luz, ela se parece muito interessante. Acho que as pessoas deveriam ter uma cópia do seu livro para poder ler sobre isso. E tem muitos mestres que usavam sonhos para poder cruzar o tempo, o espaço para pegar informações e se conectar com os outros. Tem isso também, né? Aí a gente diz sim. Então, no passado, alguns dos mestres, alguns dos professores, eles escreviam livros assim, porque eles tinham a habilidade de encontrar seres do passado, mestres do passado, mestres que viveram séculos atrás, eles conseguiam encontrar esses mestres e conseguiam pedir ensinamentos específicos, fazer perguntas específicas, e esses mestres apareciam nos sonhos deles. É como nas nossas sessões de Zoom aqui, nossos encontros do Zoom. A gente tem os encontros do Zoom aqui, esses mestres faziam, né, fazem isso com os sonhos deles. Então, eles faziam encontros assim, sonhos, e eles podiam escrever aquilo que eles tinham aprendido no sonho, e surgiu um livro a partir disso. Eles conseguiam escrever livros assim. Dentro da minha própria jornada, quando eu tinha questões específicas na minha vida, ou quando, por exemplo, estava trabalhando num projeto de livro, quando você tinha alguma dúvida, eu rezava e rezava e tentava me conectar energeticamente com os meus professores. E não, eles não só apareciam, mas frequentemente eles apareciam com respostas para mim. E eu tenho, então, as minhas experiências diretas com isso. Regularmente eu me encontro com os meus professores, tenho informações, recebo informações deles. Então, no Tibete existe uma tradição chamada sonhos adivinhatórios. As pessoas não precisam ser grandes acadêmicos, são pessoas comuns
elas podem elas podem ter essa prática de yoga dos sonhos bem avançadas. E se você me perguntar, por exemplo, se você perguntar para elas o que vai acontecer com a sua vida daqui 5, 6 anos, elas vão dizer, não, eu quero cortar as minhas emoções negativas, minhas emoções, e eu quero trabalhar nisso, e eu vou trabalhar isso através dos sonhos. E elas acabam recebendo mensagens nos sonhos delas a respeito disso, sobre o que elas precisam fazer, por exemplo, coisas que elas precisam ter cuidado. E aí elas chegam contando histórias incríveis. Elas dizem, acho que isso é realmente incrível mesmo. Algumas pessoas falam que têm sonhos com mestres ou com professores espirituais e que elas recebem informações disso. E Poxa diz, sim, então a gente pode receber esse tipo de informação nos sonhos de professores, receber respostas, receber informações sobre amigos, sobre pessoas. É parecido como no Zoom, quando nós encontramos alguém. Nós encontramos diferentes pessoas no Zoom, em diferentes momentos, de diferentes lugares, então é a mesma coisa. Na vida desperta, nossa vida desperta, nós só conseguimos encontrar pessoas que estão na forma física, que compartilham o mesmo local conosco, na nossa vida acordados, fisicamente. Mas, se nós não conseguimos, mas no sonho, não. No sonho é totalmente diferente. Nós estamos em um outro lugar. Claro, para algumas pessoas isso pode soar estranho, mas a verdade é que todo mundo encontra pessoas diferentes, todas as pessoas experienciam coisas diferentes na vida. Todas as pessoas podem, no sonho, por exemplo, elas podem voar, as pessoas elas podem ter sonhos que elas estão andando sobre a água. As pessoas elas têm experiências assim nos sonhos. Então, no sonho, você pode encontrar qualquer pessoa. No sonho, você pode até se encontrar com Jesus Cristo, por exemplo, se você for curioso o suficiente, se você for corajoso o suficiente, tiver confiança o suficiente, você pode organizar até mesmo um encontro no sonho. Você pode, pode você pode bolar, né, programar que você no sonho vai encontrar o espírito da terra, o espírito da água, o espírito do fogo, você pode fazer isso. Pessoas que morreram, por exemplo, você pode, por exemplo, meu pai, quando meu pai morreu, eu fiz essa programação, eu quero me encontrar com meu pai que morreu. Então, claro, existe essa questão, essa pessoa, ela está realmente ali ou é algo que eu inventei da minha cabeça? Então, falando de modo geral, a pessoa, que a primeira coisa que a pessoa vai pensar é assim, ah, não, isso é invenção da sua mente, né? Você inventou. Mas é isso. A, eu acho que isso é tão empoderador. Às vezes a gente teve alguma experiência antes disso e algumas pessoas, para algumas pessoas isso é muito novo. Então é importante investigar, não? E poxa, diz sim, absolutamente, nós temos que investigar. É como eu digo, tudo na sua vida você sente que você precisa alcançar, você precisa atingir, você precisa se sentir bem-sucedido. Por quê? Porque a única razão que você pode. Você só tem uma razão de você conseguir ser bem-sucedido em algo. É você tentar. Se você não tenta aquilo, você não consegue alcançar. Você precisa estar aberto aqui. Se você não estiver aberto, você não consegue manifestar aquilo na sua vida, você consegue realizar aquilo na sua vida. Você só consegue manifestar algo na sua vida se você está aberto para aquilo. Você precisa estar aberto para as coisas. E é verdade, no mundo material, isso é verdade. Também no mundo espiritual. No mundo desperto e no mundo dos sonhos.
Então, primeiro de tudo, né, um conselho para quem está interessado no tema do livro, então, eu recomendo esse livro, o livro tibetano, né, o Yoga Tibetano do Sono e do Sonho. Quando você compra o livro, recebe o livro, eu não espero que você, eu espero que você use esse livro não como um livro que você leia e pare, e termine e não leia mais. Não, é um livro que você deixar do lado, ali na sua cabeceira, e vá sempre lendo. Porque às vezes você acha que você entendeu, mas na verdade você não entendeu. Aquilo vai levar um tempo para você entender realmente. Eu espero que você não fique exausto, que você não exaure você mesmo, porque isso é uma jornada. Então, existe a prática e você tem que aplicar a prática quando você sente que você realmente entendeu aquilo. Então, cada noite, quando você vai dormir, você deve tentar aplicar um pouco, estar preparado, se preparar. Mas não precisa fazer nada especial, né? Fazer 7 tipos diferentes de movimentos, 20 diferentes tipos de respiração, 3 diferentes tipos de meditação. Não, não precisa ser assim quando você vai dormir. Você tem que estabelecer uma intenção. Então, você vai se acalmando, relaxando durante o final da tarde, o início da noite, e aí você vai sentindo mais conexão com uma sensação de paz. Você vai preparando seu, o seu quarto para você poder dormir, e aí você vai sentindo que você tem que se preparar. Então, eu, por exemplo, pessoalmente, eu nunca vou para a cama para dormir antes de uma preparação. Você vai fazendo isso lentamente, vai se acostumando e você vai mudando o seu relacionamento com o seu sono, com os seus sonhos e a prática daí aparece. Então, se você tiver um bom sono, uma boa noite, você vai ter um bom dia. Se você tiver... E muitas vezes nós temos uma noite ruim porque nós tivemos um dia ruim e vice-versa. Então é um ciclo. Então a preparação para dormir é muito importante, não é? E sobre a tecnologia hoje em dia, elas podem nos colocar em outro tipo de ilusão? E você disse, sim, eu acho que à noite, quando nós vamos dormir, algumas horas antes de dormir, eu acho que é interessante não ficar olhando para a tela de forma alguma. E, e também não ler livros que tenham histórias muito intensas também. Apenas dar um tempo para o seu olho, para a sua mente, para o seu corpo, abrir o seu coração, ter uma conexão emocional com o amor. Ter algumas preparações práticas, elas são importantes para você dormir. É importante ter essa preparação. Deitar, dormir num quarto que seja totalmente escuro, fresco, manter esse quarto escuro, dormir mais do lado direito do seu corpo do que do lado esquerdo, porque daí você não quer pressionar o seu coração. Isso pode impactar a sua respiração e vai impactar também o seu sono e o seu sonho. E aí tentar respirar de forma profunda enquanto você estiver tentando dormir. Tem muitas coisas que você pode fazer, mas isso tem que ser uma parte natural do seu sono. Não precisa ser uma parte que te exija esforço, tem que ser algo natural. Na sua vida, durante a sua vida, você pode ver que tem muitos rituais, né? Por exemplo, quando você vai escovar os seus dentes, você escova os seus dentes antes de dormir, sim, você não sente que aquilo é uma obrigação, que aquilo é um esforço, né? É um ritual de escovar os dentes, por quê? Porque você gosta de sentir que a sua boca, né, está fresca, está limpa. Então, é a mesma coisa com essas questões da prática. Você vai sentir que você está tranquilo. Quanto mais
cansado você está no seu corpo, mais cansado está sua mente, por exemplo. É parecido quando você fica correndo por muitas horas e daí já vai dormir. Quando você se sente sem tomar banho, por exemplo, como você vai se sentir? Mal? É horrível, né? Então, você faz uma preparação antes, você toma um banho, você escova os dentes antes de dormir. Então, da mesma forma, é uma preparação para você se refrescar para dormir. É como se você fosse tomar um banho na sua mente, como se a sua mente fosse tomar um banho. Então, essas são coisas simples, porém muito importantes que vão afetar o seu sono e o seu sonho. E os nossos ouvintes, como que eles podem se conectar com você e aprender mais sobre o seu trabalho? Depois eu te disse, bom, existem várias formas de fazer isso. Nós temos mais de 35 centros em todo o mundo. Nós temos também um site que é ligmisha.org. E eu sou bem ativo também no meu Facebook, chamado de cybersanga.net. E o meu Facebook também é Tenzin Wangyal Rinpoche. E lá nós temos muitas conversas, fazemos conversas quase que semanalmente, e são todas gratuitas essas conversas. Nós temos vários praticantes também, vários locais, fazemos muitas meditações. Lá eu publico, no Facebook eu publico minhas reflexões também. E temos muitos eventos que são postados ali. E aí, ali é uma boa maneira de estar em contato comigo. Então, muito obrigado de estar conosco hoje. Obrigado por me terem aqui, foi uma honra. Obrigado por uma grande honra de ter esse tempo contigo e falar sobre esse livro novo seu.